Você já foi até a horta de manhã cedo, regou direitinho, cuidou de cada cova, e mesmo assim a plantinha ficou fraca, amarelada ou simplesmente não produziu cor. Você já foi até a horta de manhã cedo, regou direitinho, cuidou de cada cova, e mesmo assim a plantinha ficou fraca, amarelada ou simplesmente não produziu como deveria? Se isso aconteceu com você, presta bem atenção, porque o problema pode não ser a terra, não ser o adubo e não ser o sol. O problema pode estar na água que você usa todo dia, sem perceber. Tem um detalhe nessa história que a maioria das pessoas nunca para pensar. E quando eu te mostrar, você vai bater na testa e falar: como eu não vi isso antes? Fica até o final, porque tem um ajuste simples que pode mudar tudo na sua horta. E eu vou mostrar ele antes de terminar o vídeo. Então, vamos lá. Esse vídeo é para quem rega horta com água de torneira, de caixa d'água ou de encanamento público. Se você já usa só água de poço ou de mina direto na terra, algumas partes ainda vão te ajudar, mas o problema principal é para quem usa água tratada. E se você tem filho pequeno, neto ou planta para consumo da família, esse assunto é ainda mais importante. Antes de qualquer coisa, uma dica para você já aplicar hoje. Se você vai regar agora, coloca a água num balde ou num regador e deixa ela parada por pelo menos 2 horas antes de usar na horta. Isso já faz diferença. Daqui a pouco você vai entender bem por quê. A água que chega na sua torneira não é igual à água da chuva, não é igual à água do córrego e não é igual à água do poço. Ela passa por um tratamento antes de chegar até você. Esse tratamento usa cloro. O cloro serve para matar bactéria ruim na água, para proteger quem bebe. Isso é bom para a saúde humana. Mas o problema começa quando essa mesma água, cheia de cloro, cai direto na terra da horta, nas raízes, no canteiro. E aqui entra a primeira coisa que quase ninguém fala. O cloro não escolhe o que vai matar. Ele mata a bactéria ruim da água. Mas quando ele chega na terra, ele também afeta os micro-organismos do solo. E esses micro-organismos, essa vida invisível que fica na terra, são exatamente os responsáveis por deixar o nutriente disponível para a planta comer. Pensa assim: a terra boa, a terra fértil, é como uma cozinha viva. Tem bichinho pequenininho que trabalha lá dentro todo dia, quebrando matéria orgânica, transformando em alimento para a raiz. Quando o cloro entra em excesso, ele bagunça essa cozinha. Não mata tudo de uma vez, mas vai enfraquecendo com o tempo. E a planta vai ficando sem o alimento que precisava, mesmo com você adubando, mesmo com você cuidando. Agora pensa quantas vezes por semana você regou sua horta com água direto da torneira, multiplicado pelos meses que você faz isso. Esse efeito vai acumulando devagar, e você nem percebe porque a planta não morre rápido. Ela só vai ficando mais fraca, mais devagar, menos produtiva. Tem um sinal que você pode observar na sua horta agora. Folha amarelada no meio da planta, crescimento lento mesmo com adubo, raiz que fica fraquinha quando você puxa a muda. Esses são sinais de que o solo pode estar desequilibrado. Não é garantia de que seja só o cloro, tem outros fatores. Mas se você usa água de torneira e vê esses sinais, o cloro é um dos primeiros suspeitos. Deixa eu te falar uma coisa que aprendi conversando com quem planta há muitos anos. Antigamente, lá no interior, ninguém regava com água de torneira porque não tinha encanamento na roça. Usava água de poço, de cisterna, de córrego. E a horta produzia bem porque aquela água chegava sem tratamento químico. Hoje a realidade mudou. Muita gente mora em sítio, em chácara, em bairro rural e tem encanamento público. E aí veio também esse problema que ninguém contou. Daqui a pouco eu vou mostrar o método mais simples de todos para resolver isso, que não custa nada e você faz em casa. Mas antes, preciso te explicar mais uma coisa sobre como o cloro age, porque isso vai te ajudar a entender por que a solução funciona. O cloro é um gás que foi dissolvido na água, e ele é instável. Isso significa que com o tempo, com calor e com exposição ao ar, ele vai embora. Evapora. Sai da água. Por isso que água guardada em balde aberto, no sol ou à sombra, perde o cloro depois de algumas horas. A água que sobra é mais limpa para a terra.
mais parecida com a água da natureza. Essa é a base do método mais simples. E parece óbvio quando você entende. Mas tem gente que planta há anos e nunca ninguém explicou isso com clareza. Agora vou te passar os cuidados práticos, um por um, do jeito que faz sentido aplicar na rotina. O primeiro ponto é sobre o tempo de descanso da água. Eu já falei de deixar 2 horas. Mas se você puder deixar de um dia para o outro, melhor ainda. Coloca a água no balde de tarde, deixa a noite toda aberta e rega de manhã. O sol e o ar fazem o trabalho. Não precisa mexer, não precisa colocar nada na água. Só deixa descansar. Em lugares mais quentes, o processo é mais rápido. No verão do interior, às vezes menos de 1 hora já resolve bastante. O segundo ponto é sobre o recipiente que você usa. Balde plástico aberto funciona bem. Regador tampado não funciona tão bem porque o cloro fica fechado dentro. Se o seu regador tem tampa, tira a tampa quando estiver deixando a água descansar. Parece detalhe pequeno, mas faz diferença. Aqui eu preciso te dar um aviso sério, presta atenção nessa parte. Não use recipiente de metal enferrujado para guardar água para a horta. O enferrujado solta ferrugem e contaminante na água. E aí você resolve um problema e cria outro. Use plástico limpo. Pode ser balde de tinta lavado, galão de água, pode ser até tambor plástico se tiver. O terceiro ponto é a quantidade de cloro que varia. Nem toda água de torneira tem a mesma quantidade de cloro. Depende da cidade, do dia, da distância do ponto de tratamento. Às vezes você mora perto do reservatório e a água chega com mais cloro. Às vezes mais longe e chega menos. Não tem como saber exatamente sem testar. Mas o hábito de deixar descansar resolve nos 2 casos. Se vier com pouco, o tempo curto já limpa. Se vier com muito, o tempo mais longo vai embora também. Daqui a pouco tem uma parte que muita gente não espera, sobre um segundo problema que aparece junto com o cloro e que também afeta a horta de um jeito que parece coisa diferente. Mas vou terminar esse ponto primeiro. O quarto ponto é a temperatura da água. Não rega com água muito gelada em planta jovem, em muda recém-transplantada ou em dias muito quentes. Choque de temperatura estressa a planta e abre brecha para a doença. Água que ficou descansando no balde num dia normal já chega na temperatura certa, porque esquentou um pouco com o ambiente. Mais um motivo para usar água guardada em vez de água direto da torneira fria. O quinto ponto é sobre a hora de regar. De manhã cedo é o melhor horário. A terra absorve bem, a planta usa o dia todo para se alimentar. Regar no final da tarde também funciona. O que não é bom é regar de noite, porque a folha fica molhada na escuridão e favorece fungo. E estudos práticos mostram que fungo cresce mais rápido em ambiente úmido, fechado e sem sol. Isso vale muito no interior úmido. E falando em fungo, agora vou te explicar o segundo problema que aparece junto com o cloro e que você precisa conhecer. Além do cloro, a água de torneira também tem flúor em algumas cidades e tem outros componentes do tratamento. Mas o problema que mais aparece nas hortas caseiras, junto com o cloro, é o excesso de água em si, independente do cloro. Muita gente rega demais porque acha que planta precisa de muita água. Não precisa. Planta precisa de umidade certa. Raiz afogada não consegue respirar. E quando a raiz não consegue respirar, ela não absorve nutriente mesmo que o nutriente esteja ali na terra. É como tapar a boca de alguém e oferecer comida ao mesmo tempo. Não funciona. A raiz sufoca e a planta enfraquece. Se você já perceber que a terra da sua horta fica encharcada por mais de um dia depois de regar, provavelmente está regando demais. A terra boa tem que ficar úmida, mas soltar bem a água. Não deve acumular poça. Se acumula, tem problema de drenagem ou de excesso de rega. E aqui tem um mito que precisa ser quebrado de uma vez. Muita gente acha que se a planta está murcha, precisa de mais água. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Planta com raiz afogada também murcha. Também fica caída. Também parece com sede, porque a raiz não está funcionando direito. Se você regar mais uma planta que já está com raiz afogada, piora o problema. Como saber a diferença?
Mete o dedo na terra a uns 5 centímetros de profundidade. Se a terra ainda estiver úmida lá dentro, não precisa regar. Se estiver seca, aí sim. Esse teste simples, com o dedo, é mais confiável do que qualquer cheiro ou aparência da superfície. Quero te contar uma história rápida que ilustra bem isso. Uma senhora lá do interior plantava tempero no fundo de casa. Todo dia ela molhava. Todo dia. Achava que estava cuidando. Os pés de coentro e cheiro verde iam crescendo devagar, amarelando na beira. Ela colocava adubo, não adiantava. Achava que era o sol fraco. Um dia alguém olhou a horta dela e perguntou: "Você deixa descansar a água antes?" Ela nunca tinha ouvido falar nisso. Mudou o hábito. Passou a regar dia sim, dia não, com água guardada no balde. Em 3 semanas a horta estava diferente. Mais verde, mais firme, mais cheirosa. O segredo não estava em comprar nada. Estava em mudar um hábito pequeno. Agora o 6º ponto, e esse aqui é o que mais derruba o pessoal sem perceber. O problema do cloro é mais grave quando você rega na raiz em dia quente, porque o cloro se concentra mais quando a água evapora rápido. Sabe o que acontece? Você rega, a água evapora, mas os resíduos ficam na terra. Com o tempo, vai acumulando. Por isso que regar com água que já descansou é tão importante, porque você já saiu com o cloro antes de chegar na terra. Tem uma forma de saber se a terra da sua horta está sofrendo efeito acumulado de cloro. Você pega um punhado de terra da horta, coloca numa vasilha pequena com um pouco de água comum, mistura bem e observa se a água fica turva com um cheiro forte de cloro. Geralmente, terra saudável não solta esse cheiro. Se sentir cheiro de cloro na terra molhada, é sinal de que acumulou. A solução? Além de mudar o hábito de regar, você pode fazer uma lavagem leve do canteiro. Rega com bastante água descansada, que vai ajudar a drenar o excesso. E ao longo de semanas, com o novo hábito, a terra vai se recuperando. Falei em terra se recuperando. Isso leva ao 7º ponto, que é sobre ajudar a vida do solo a voltar. Quando a terra sofreu tempo demais com água ruim, ela precisa de ajuda para voltar ao equilíbrio. O jeito mais simples e mais barato é colocar matéria orgânica, esterco curtido, compostagem caseira, folha seca triturada, casca de ovo moída. Esses materiais trazem de volta os micro-organismos bons, alimentam a vida do solo. E quando a vida do solo volta, a planta come melhor, mesmo sem adubo químico caro. Na prática, isso é o que o seu avô chamava de terra boa, terra gordinha. Aquela terra escura, fofinha, que soltava um cheirinho de mato quando mexia. Esse cheiro de terra úmida, é cheiro de vida, de micro-organismo trabalhando. Quando você sente esse cheiro na horta, está no caminho certo. Pesquisas sobre solo indicam que terra com boa quantidade de matéria orgânica absorve água de forma muito mais eficiente, guarda a umidade por mais tempo e libera nutriente gradualmente para a planta. Não precisa entender a ciência por completo. Só precisa saber. Quanto mais você alimentar o solo com coisas naturais, menos você depende de químico e de adubo de saco. Agora o 8º ponto, e esse tem um detalhe que eu prometi mostrar no início. Tem uma planta que reage ao cloro mais rápido do que as outras. E quando você sabe qual é, ela vira um indicador natural da qualidade da sua água na horta. Essa planta é o coentro. O coentro é sensível. Ele murcha rápido, amarela na ponta da folha. Não germina direito quando o cloro está alto. Se o seu coentro está sofrendo e as outras plantas estão mais ou menos, pode ser sinal específico de cloro em excesso. Mas também tem outra planta que é o oposto, a cebolinha. Ela aguenta mais, é mais resistente ao cloro. Por isso que você vê muito mais cebolinha sobrevivendo nas hortas caseiras do que coentro. Não é porque o coentro é difícil de criar, é porque o coentro é mais delicado com a qualidade da água. Então, se você tem dificuldade com coentro especificamente, já sabe por onde começa a investigar. Daqui a pouco tem o 9º ponto, que é o detalhe final que eu mencionei lá no começo. Mas antes, deixa eu juntar tudo de um jeito prático para você não se perder. O que você vai fazer diferente a partir de hoje é o seguinte:
Pega 2 ou 3 baldes velhos. Deixa eles cheios de água de um dia para o outro. Quando for regar, usa essa água guardada e já enche de novo para ter para o próximo dia. Esse ciclo simples resolve o problema do cloro sem custo, sem produto, sem gasto, só mudança de hábito. Se você mora num lugar quente, esse processo é ainda mais rápido. E se tiver sol batendo no balde, o cloro sai mais rápido ainda. Luz ultravioleta ajuda a quebrar o cloro. Não precisa tampar o balde. Pelo contrário, deixa aberto para o sol e para o ar trabalharem. E agora, o 9º ponto. O detalhe final. Tem algo que funciona junto com a água descansada e que pouquíssima gente usa na horta caseira. A calda de cinza. Isso aqui é coisa de avó, é coisa antiga do interior, que a ciência do solo foi estudar depois e confirmou que funciona. A cinza de fogão a lenha, de fogueira, de queima de madeira limpa, quando você dilui um pouco em água e rega a terra, faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela ajusta o pH da terra, que é a acidez do solo. Ela repele alguns insetos de solo que atacam raiz. E ela traz potássio, que é um dos nutrientes que a planta mais usa para crescer forte. Como usar? Pega uma xícara de cinza, joga num balde de 10 litros de água, mistura bem, deixa as cinzas maiores assentar no fundo e usa a água de cima para regar. Uma vez por semana já ajuda muito. Não exagera porque cinza em excesso endurece a terra. Uma xícara por balde, uma vez por semana, já é suficiente. Se você se lembrar de uma coisa só desse vídeo, guarda essa. Água descansada com calda de cinza, uma vez por semana, é um dos tratamentos mais baratos e mais eficientes que você pode dar para sua horta. Vem de dentro da própria roça. Não precisa comprar nada. Tem algo que não tem preço quando você colhe o que plantou. Quando você arranca uma alface da horta, lava, coloca na mesa para a família. Quando você pega aquele punhado de cheiro verde, ainda cheiroso, e joga na panela. Não tem supermercado que substitui isso. Não tem embalagem de plástico que tem o mesmo sabor. Quem cresceu na roça, ou que tem parente que cresceu, sabe o que é isso. A horta não é só comida. É cuidado. É respeito pela terra que te sustenta. É fazer bem feito algo que os mais velhos ensinaram. E quando você aprende um detalhe como esse, sobre a água, sobre o cloro, sobre a cinza, você não está só melhorando a horta. Você está se tornando melhor naquilo que importa, cuidar do que é seu. Esse canal existe para isso, trazer esse tipo de conhecimento prático, sem enrolação, sem produto para vender, sem modinha. É conteúdo feito para quem vive na roça, para quem planta, para quem cuida da casa com as próprias mãos. Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu alguma coisa que vai mudar o que você faz hoje, esse canal é o seu lugar. Fica por aqui. Tem muito mais chegando do mesmo jeito, simples, direto e útil de verdade.